Beleza. Aí a gente coloca em português. Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Infelizmente, ontem não pudemos estar ao vivo no ar, mas voltamos aqui nessa terça-feira, dia 8 de dezembro, vejam só, acabando aí 2020. E como vocês já podem ver aí no título do tema de hoje, debateremos aí sobre os 25 anos da legalização, né, da fundação do PCO. Então, continue aí nos acompanhando para acompanhar esse debate e participar também. Comente aí no chat o que você acha do PCO, o que representa para você esses 25 anos do nosso partido. E, enfim, contribua também com super chat, super sticker. Isso aí nos ajuda a manter a nossa TV 24 horas no ar, que é uma TV independente e revolucionária, assim como o Partido da Causa Operária. Também confira aí se você curtiu o nosso vídeo, se você está inscrito no canal e também, se você não é um membro, torne-se um membro do nosso canal para ajudar aí mensalmente com uma contribuição, que isso também nos ajuda aí muito a manter o avanço, né, as melhorias aqui do nosso estúdio, da nossa TV, de toda aí assistência. Bem, eu sou a Isadora Dias, sou apresentadora do Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, o Diogo, nosso convidado de hoje. Bom dia a todo mundo aqui que está assistindo Reunião de Pauta. A gente hoje, na verdade, para ser mais sincera, a data verdadeira é ontem, mas a gente não esteve aqui, então vamos comemorar hoje, aniversário atrasado do partido. Então estamos em comemoração. E convidamos todo mundo a comentar aqui no chat, a dar seu superchat também, para ajudar aqui a contribuir com a nossa imprensa. Bem, antes de falar sobre as notícias, vamos dar bom dia aqui para o companheiro Diogo. Bom dia, Diogo. Olá, bom dia, companheiras. É um prazer estar mais uma semana aqui para dar o repasse aqui de Curitiba, né, da capital paranaense e também de todo o Paraná. É isso aí. Bem, de fato, né, ontem foi o aniversário, mas a gente aí tem motivos de sobra para comemorar pelos próximos dias e, enfim, destacar aí a importância do partido. Bem, mas antes de partir para o tema principal, vamos comentar a questão coronavírus, algo que a gente sempre comenta aqui no Reunião de Pauta, passa aí um balanço da atualização dos números. E também nós temos aí dois destaques, né, sobre a pandemia. No Rio de Janeiro, temos aí uma superlotação nos hospitais. Não há vagas nos hospitais privados. Nas redes sociais aí, eu mesmo já vi inúmeras denúncias de pessoas falando que estão desesperadas porque estão procurando leitos para os seus familiares e não estão encontrando nem na rede privada. Então, mesmo aí que você tenha muito dinheiro, você indo aí nos hospitais, você não encontra um leito. Tanto que na semana passada também nós destacamos aqui no Reunião de Pauta que 60% das pessoas vítimas fatais aí do coronavírus estavam morrendo em casa. Então, agora a situação está ficando cada vez mais crítica, eles não estão conseguindo esconder isso, né? E também tem a situação daqui de São Paulo, da vacinação. Dória está fazendo aí maior propaganda, né, de que dia 25 de janeiro, no aniversário aí de São Paulo, começaria a vacinação aqui em São Paulo, e ele claramente é uma campanha aí para sua candidatura à presidência, que ele está até propondo aí vacinar pessoas de outro estado. Então, falando assim que quem for aí de outros locais pode vir aqui para São Paulo ser vacinado. É até engraçado, né? Porque a gente não sabe. Eu mesmo sou daqui de São Paulo, da capital, e eu só confio mesmo que vai ter uma vacinação válida quando estiver acontecendo, né?
Mas você vê que já é tão campanha eleitoreira que o cara já está prometendo aí vacinação para o Brasil todo. Uma, uma clara tentativa também de se colocar a oposição ao Bolsonaro, de que não, olha só, gente, como eu sou maravilhoso, né? Vou vacinar o Brasil todo, coisa que nem o Bolsonaro, que é o atual presidente, está fazendo. Então, em 2022, na eleição Mussolini versus Hitler, vote em mim, o Mussolini. É algo que a gente já vem debatendo na nossa imprensa, dada essa campanha, dada essa política que nós estamos vendo acontecer nas eleições, que é o do mal menos pior. Bem, então algo para a gente debater também aqui no Reunião de Pauta. E aí, eu só queria destacar os números daqui de São Paulo, porque assim, Dória, então, já que ele é tão maravilhoso, né, tão preocupado com a pandemia, aqui em São Paulo a gente devia então ter os menores números da pandemia no Brasil, né? Mas não é isso que acontece. Aqui em São Paulo, nós já registramos 43 mil óbitos. É o estado aí líder das mortes em São Paulo. E temos também 1.280.000 casos de coronavírus. Esse número aí é maior até, inclusive, do que muitos países. Em números de internações, nós temos 10.095 pessoas internadas. Então, assim, não tem nada diferente da política do Dória de qualquer outro governador, de qualquer outro presidente genocida. Ele está aí muito coerente com a política de Bolsonaro, que também deixou o pessoal morrer aos montes. A ocupação das UTIs aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos um número também alto, 63% dos leitos estão ocupados, e no estado de São Paulo esse número é de 56,3%. A situação aqui é crítica da mesma maneira. Bem, eu passo aí para os companheiros comentarem e depois eu volto aqui com a atualização dos números no Brasil. Bem, eu acho que é importante a gente destacar essa situação no Rio de Janeiro, né? Primeiramente porque a imprensa golpista ela fala que o Rio de Janeiro, ela inclui o Rio de Janeiro nas capitais em que a média móvel de número de casos de mortes estaria em queda, né? Que já mostra que isso tudo é toda uma falcatrua ali, uma forma de manipular com a realidade. E a gente vê que essa situação ela se estende para todo o Brasil, principalmente as capitais, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê Minas Gerais também nessa situação, Santa Catarina, as principais cidades de Santa Catarina nessa situação também, e outras cidades do país estando com cada vez mais mortes diárias e já com uma situação de superlotação aí dos leitos de UTI. Eles falam que é a segunda onda, mas de fato a gente vê aí que a situação ela é gravíssima pelos mesmos motivos que produziram a primeira onda, né? Quer dizer, a queda no número de casos quando com a retomada do comércio e tudo mais é de fato um contrassenso. E é isso que a gente vem vendo aí na situação. É importante destacar também que a política que vem sendo tomada em toda a situação da pandemia, né? Quer dizer, o Dória agora se coloca como o grande herói do povo. Mas aqui em São Paulo a gente não viu nenhuma grande medida aí para conter o enorme número de contaminações por coronavírus que sequer no povo paulistano. Quer dizer, em vez de fazer medidas reais, quer dizer, passar de porta em porta, testando todo mundo, fazer uma testagem em massa, de fato dar condições aí para as pessoas elas se isolarem de forma seletiva, né? O que possibilita a manutenção, inclusive, do comércio, mas com de fato cuidados de saúde, a gente vê que não aconteceu nada disso. Na verdade, se a gente for aí na periferia das cidades, nunca teve quarentena, exatamente porque
o povo teve que continuar trabalhando, o povo operário tem que continuar trabalhando nas fábricas e pegando transporte lotado em toda a situação. É importante destacar isso também porque agora, na época do Natal, né, que o comércio todo espera fazer a sua caixinha de Natal e tudo mais, o Dória ele tomou a medida que deveria ter sido tomada em toda a pandemia, né? Quer dizer, ele tornou o comércio 24 horas para não haver aglomeração e também tornou o transporte 24 horas para não haver aglomeração. No início da pandemia, em vez de tornar o transporte 24 horas e aumentar a frota de transporte e tudo mais, não, ele reduziu a frota pela metade e ainda assim reduziu aí os horários de transporte e tudo mais, o que aumentou de fato a aglomeração para os setores aí da sociedade, quer dizer, o pessoal pobre que tem que sair de casa para trabalhar, aumentou aí o nível de contaminação. Bem, acho que é importante questões, né? Falar sobre a questão da média móvel, do aumento da média móvel em nível nacional, e eu acho que o companheiro Diogo também tem algumas questões ali do Paraná para falar. Esses pontos que a companheira Marília colocou, a companheira Isadora colocou também mostram que é uma cartilha nacional da burguesia, né? Aqui em Curitiba aconteceu a mesma coisa, né? Redução de frota no início da pandemia. Também o número de leitos aí da UTI sempre segue no nível mais alto, né? As semanas aqui em Curitiba, o número de leitos aí chega a 90% ocupados, né? Da capacidade aqui da cidade. Depois das eleições também estourou, né? Foi lá para cima o número de casos, né? Nesse último fim de semana morreram 11 pessoas, né? Aqui a quantidade é menor do que São Paulo, né? Mas está sendo mais ou menos por aí, né? A cada 48 horas, mais ou menos 10 a 20 pessoas morrem aqui na cidade. Então já somaram aqui 1.851 mortes. O Greca também, né, em conjunto aí com o Dória, né, ou seja, já fazendo a propaganda eleitoral do Dória, apesar do Greca ser um bolsonarista, né, também um mal menor nesse caso, né, apesar de que aqui em Curitiba ele era o mal maior, né, é o bolsonarista, aí, apoiado pelo Ratinho Júnior, né, e foi reeleito aqui também pelas fraudes eleitorais desse ano. O Greca deu aí já em conjunto aí com o Dória, né, o super Dória Salvador do Brasil, 20 milhões aí do Coronavac aí, direto de São Paulo aí, direto da China, em conjunto com o Butantan. Então, dá para ver que as prefeituras aí das capitais do país estão em conjunto, né, nessa questão do mal menor, né, em conflito aí com o bolsonarismo, né, sendo que foram eles mesmos que colocaram o Bolsonaro no poder, né? Então a burguesia fica nesse jogo, né, do Bolsonaro pela extrema direita, né, e a direita civilizada, né, os guardiões aí da democracia, né, fingindo que estão salvando o povo, né, enquanto aqui em Curitiba no começo da pandemia foi reduzido frotas, foi fechada a prefeitura, aconteceram despejos, né, aconteceram os cortes de água, de luz. Enfim, segue a mesma história, né, a mesma ladainha da direita, né, enquanto parte da esquerda ainda se apoia, né, nessa direita, achando que está combatendo o bolsonarismo, que está combatendo a pandemia ou até combatendo a burguesia. É um panorama a nível nacional, né, dá para ver que é uma cartilha da burguesia e os representantes dela, que nem o Dória, o Greca, fazem a mesma coisa. Um dado relevante que já foi comentado aqui também é o lockdown, né? O Ratinho Júnior, governador do estado, em conjunto com o Greca, né? Nessa grande tentativa aí de conter, né, as altas aí de contágio pós-eleições,
né, eles aprovaram o toque de recolher, né? Então agora aqui na cidade, depois das 11 até as 5 da manhã, ninguém pode estar na rua, né? Quem estiver na rua e obviamente quem está na rua nesse horário é a classe trabalhadora, né? Ou o povo sem teto, né? E são eles aí que, como sempre, são escorraçados, né? Enquanto os shopping centers aí funcionam das 8 às 22 horas, enquanto os ônibus estão todos lotados, né? Eles fazem essa demagogia de proibir aí o consumo de bebida alcoólica, o funcionamento de bares ou a vida noturna, né? Sendo que o povo nunca deixou de trabalhar, sendo que a contaminação acontece durante o dia, né? Desde o começo até o final dos expedientes, né? Segue a mesma coisa, né? As UPAs lotadas, aqui os casos, né? As pessoas que querem buscar fazer o teste, né? Nas UPAs esperam mais de 4 horas nas filas, né? Então é uma demagogia total, né? Não existe nenhum combate ao coronavírus, né? E dá para ver que pela notícia de hoje aí do Dória, né? Com as vacinas, né, eles já estão usando também a questão da pandemia para se lançar aí a candidato em 2022. É exato. E, bem, para destacar aqui os números da situação no Brasil, nós temos aí mais de 170 mil vítimas fatais da doença. Das últimas 24 horas, nós temos aí 409 mortes registradas, algo assim. Um número bem estranho, né? Porque se no Rio de Janeiro tem superlotação de leitos, pessoas não estão encontrando leitos para as pessoas que desenvolvem os sintomas mais graves da doença, como que o número de mortes nacional é tão baixo, né? E somando, então, nós temos aí de contaminados no Brasil todo, né? Que pessoas brasileiros que pegaram ou estão com coronavírus, 6.628.000. Só para noticiar, no Reino Unido, eles começaram já a vacinação e outros países também, a Rússia, em Moscou, começou a vacinação em massa. E aí agora em Brasil, né, como a gente colocou aqui, a vacinação em São Paulo, prometida para o dia 25 de janeiro, mas tenho certeza que tem muita coisa para acontecer ainda. E a esquerda não pode de maneira alguma cair nesse papo de Dória, né, que ele tá aí preocupado em salvar a população, porque os números de São Paulo não mostram nem um pouco dessa preocupação, né. Bem, acho que coronavírus é isso, né, companheiro? Se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, senão já partimos para o tema principal. Continuo então aqui. Gostaria já de desejar um bom dia para quem está nos acompanhando. Companheiro Arthur Freitas, Maria Ângela Miduque, Walter dos Santos, Dessa Vez Eu Consigo, R. Locatelli, sou eu, Renata Diniz também está aqui, bom dia, companheiro Kratos, e tá faltando aí o superchat de parabéns aí pro PCO, então contribua aí com a nossa TV, que é a TV do Partido da Causa Operária, né? O único partido de esquerda que tem uma TV 24 horas. E entrando já no tema principal, gostaria de destacar, né, que esses 25 anos são 25 anos da legalização do Partido da Causa Operária. Como corrente, Causa Operária existe aí há 40 anos. Tanto que eu gostaria de destacar o Rui, no começo desse novo modelo do jornal, com 2 cadernos e tal, ele deu uma série de entrevistas contando sobre a formação do Partido da Causa Operária. Nós aí, como corrente, atuamos dentro do PT, inclusive aí companheiros que fundaram o Partido da Causa Operária participaram aí da construção do PT. Então aqui, ó, entrevistas especiais, 40 anos de PCO. Essas entrevistas, elas estão da edição 101 até a edição 109, se eu não me engano.
Depois aí nos comentários eu posso deixar aí certinho e vocês podem procurar os militantes, podem procurar o partido através do número que fica aí na descrição do vídeo para receber essas edições. E conta a história, né, dessa formação do partido, inclusive na edição 1101, nós temos uma entrevista mesmo do companheiro Rui Costa Pimenta sobre a causa operária foi o resultado de um trabalho militante de uma luta do movimento de massas. Então, ele explicando aí de onde veio a causa operária. Inclusive, tem uma observação, um detalhe, como que o Causa Operária tornou o nome do nosso partido. Eu não vou contar, vai ficar sabendo só quem lê a entrevista. Eu gosto muito dessa história, desse detalhe, né, da formação do nosso partido, porque mostra aí de fato como o nosso partido se originou da luta revolucionária dos trabalhadores. Então vocês vão saber aí quem tiver a entrevista. Bem, e já indo aí pro tema, né, eu gostaria de destacar, né, a importância que o Partido Causa Operária tem tido na política nacional. Foi o PCO que é famosa, né, são famosas, né, as análises do Rui, mostrando já em 2013 a tendência de ter um golpe aqui no Brasil, que estamos caminhando, né, para um golpe, e desde então o partido começou a atuar mesmo contra o golpe, lançou aí campanhas contra o impeachment da Dilma, depois levantou a campanha contra a prisão de Lula, tanto que quando Lula foi preso, né, lá em São Bernardo, foram os militantes do Partido da Causa Operária junto com os comitês de lutas, que são os comitês aí lançados pelo partido. A palavra cercar, cercar, não deixar prender. E também, depois mesmo Lula sendo preso, né, fizeram aí negociações, o partido não abandonou a luta contra o golpe, lançou aí a campanha pela liberdade para o Lula. E agora estamos aí levando a firme essa luta contra o golpe, e o partido também lançou a campanha pela candidatura do Lula para 2022. Então, claramente aí nosso partido tem atuado corretamente nessa luta contra o golpe. Não fizemos aí nenhuma reconciliação com a direita, não abandonamos essa luta mesmo nas eleições. É um momento aí que você vê que a esquerda no geral fica toda desesperada, mas nós não abandonamos a questão do Lula, a questão do fora Bolsonaro. E eu acho que o Partido da Causa Operária mostra aí que é essencial para a política da esquerda, para uma orientação correta, para uma campanha de luta verdadeiramente revolucionária. E se mostra o partido dos trabalhadores, de fato, o partido dos operários, um partido aí que os trabalhadores podem confiar. Quando começou o coronavírus, nós fomos o único partido também que mantivemos nas ruas, fizemos a campanha aí dos conselhos populares, batemos de porta em porta em milhares de casas no Brasil para saber a situação dos trabalhadores, para testar mesmo, né, que a situação era muito crítica, mas nós estávamos lá, de fato, vendo isso junto com os trabalhadores. E denunciando a política da esquerda, né, que entrou nessa campanha do Fique em Casa e de fato ficou em casa, sindicatos fecharam aí as portas e deixaram os trabalhadores aí totalmente abandonados na mão dos direitistas com essa política genocida. Então, esse ano também, só para destacar, o nosso partido foi o único partido que fez 2 conferências antes das eleições, né, antes do primeiro turno e depois do primeiro turno, para debater de fato a política com os militantes, fazer aí uma discussão ampla para ter de fato uma política coerente às necessidades dos trabalhadores. Tanto que na nossa campanha, no nosso programa das eleições, nós colocamos aí principalmente as questões da pandemia, como combater a pandemia, o que seria necessário os trabalhadores reivindicarem para enfrentar essa situação que a direita, que os golpistas colocaram o povo brasileiro. Então, é o único partido que de fato faz isso, né? Mostrando aí que pode mesmo receber aí toda a confiança dos trabalhadores. Não fizemos conciliação com nenhum golpista, porque de fato o que nos interessa aí é a luta de classe, é a luta da classe operária contra a burguesia e agora, urgentemente, a luta contra o golpe.
Bem, passo aí para os companheiros também comentarem. Bem, acho que é importante a gente destacar bem essa data, né? Porque exatamente como a companheira Isa falou, o desenvolvimento do Partido Revolucionário, ele é um reflexo do desenvolvimento da consciência de classe, né? Quer dizer, da população. Exatamente, a gente surgiu na época em que a população estava lutando contra a ditadura, tinha todo um ascenso popular na luta contra a ditadura, contra toda a situação de crise social que se desenvolvia ali no final da ditadura e nos anos 80. Então, nessa época mesmo, a gente ajudou a fundar o PT, a gente já tinha um grupo formado, que era o Causa, não chamava exatamente Causa Operária, mas a Isa falou que não ia contar, eu não vou contar como a gente chegou a chamar Causa Operária. Eu acho que quem parar um pouco para pensar já vai saber, mas a gente já era consolidado como um grupo, né? Um grupo trotskista e tudo mais, já tinha rompido ali com o lambertismo francês, né? Que finalmente era a ala do trotskismo da Quarta Internacional, que finalmente enlouqueceu, basicamente, se tornou começou a expulsar todo mundo, falou que a gente deveria fundar sindicatos vermelhos e tudo mais, e sair dos sindicatos da CUT, o que era um contrassenso na época, porque exatamente era a época da formação da CUT. Né? Quer dizer, aqui no Brasil, a grande luta revolucionária era exatamente a formação dos sindicatos de massas. Então, sair dos sindicatos nessa época era claramente uma política errada. E isso, em grande medida, salvou o nosso partido. Né? E a gente levou a política acertada e, inclusive, ajudou aí a formar diversos sindicatos. O companheiro Rui, ele comenta aí, ele comenta no curso sobre a questão do golpe de Estado, que na época da fundação da CUT eram filiados mais de 100 sindicatos por dia na central sindical, né? Quer dizer, era um grande movimento de massas. E a CUT, de fato, era conhecida como aquele sindicato, como aquela central sindical. Os sindicatos da CUT eram conhecidos como sindicatos mais combativos, né? Na contramão aos sindicatos patronais e tudo mais. Quer dizer, nessa situação, a CUT ela era de fato que a gente fala a tendência de unificação do movimento operário, exatamente que tem um caráter, apesar dos sindicatos terem um caráter econômico, a CUT, por esse caráter de unificação, ela tem um caráter político. Então, a gente surgiu aí como organização exatamente nessa época em que também foi fundado o PT, nas bases do movimento operário de formação da CUT. Quer dizer, a nossa luta dentro do PT sempre foi a luta pelo Partido Operário, na medida em que isso não foi possível pela luta política dentro do partido. No caso dentro do PT, a gente foi finalmente expulso do PT no momento em que a gente fazia a campanha contra a frente ampla ali dentro do PT, a frente popular, né? Coisa que a gente sempre foi contrário. A gente então entrou na seara aí de fundar o nosso próprio partido. Quer dizer, em 95 a gente fundou o nosso partido, lembrando que para você fundar um partido não é uma coisa simples, né? Ainda mais a gente é um partido pequeno, a gente fez uma grande campanha aí de filiações ao partido, principalmente o argumento, né, da filiação democrática, exatamente para viabilizar a formação do nosso partido, e a gente teve a grande vitória ainda em 7 de dezembro de 1995 de legalizar o nosso partido e finalmente a gente tornar uma sigla oficial, que é o PCO. Eu acho que é importante destacar essa questão, primeiro porque isso mostra que a nossa organização ela já tem mais de 40 anos. E, em segundo lugar,
a nossa formação como partido, ela veio da própria luta dos nossos militantes e tudo mais, quer dizer, uma luta militante para legalizar um partido que é um partido operário. Então essa é uma questão essencial. Quer dizer, tem gente que pergunta, vocês não acreditam nas eleições e tudo mais, nas instituições, por que vocês são um partido legalizado? Quer dizer, é uma coisa fundamental você ser um partido legalizado, porque finalmente você tem uma visibilidade oficial. Você é um partido oficial que está ali desenvolvendo uma luta entre os outros partidos, né? Quer dizer, uma luta política pela disputa da consciência de classe. Então, quer dizer, a gente é um partido que é o partido operário dentre os outros partidos de esquerda, que são partidos reformistas e tudo mais. Então, quer dizer, é legalizado um partido que é o Partido da Revolução. Então, essa é uma questão essencial. Acho que é importante a gente destacar essas questões, né, exatamente nesse momento em que a gente passa por um franco crescimento no partido e tudo mais, exatamente porque a gente vê uma nova situação aí de ascenso das lutas sociais, coisa que decaiu em grande medida depois dos anos 80, 90, ali com o FHC, com os grandes ataques contra o movimento operário, né, principalmente aí com a desindustrialização brasileira. A gente também viu a série de privatizações no Brasil, e agora a tentativa aí do governo golpista é exatamente aprofundar os ataques do governo FHC, e na contramão a gente tem aí toda a polarização política que deve ser levada aí como uma questão essencial da luta. E nesse sentido, não de forma estranha, né, o nosso partido é o único que se mantém firme aí na luta dos trabalhadores, enquanto todo o restante da esquerda ele tende à direita junto com a burguesia, exatamente ser uma esquerda que é ligada à burguesia, uma esquerda pequena burguesa. O nosso partido, sendo um partido operário, ele age de forma independente. Acho que é importante isso daí, porque finalmente a gente canaliza a elevação da consciência de classe dos setores mais evoluídos aí para a esquerda, e finalmente a gente possibilita aí, de fato, o desenvolvimento da luta social no Brasil. Eu queria comentar também, achei muito importante a observação das companheiras, né, a questão, inclusive, não só do partido, mas do lançamento da campanha do Lula candidato, Lula presidente, né, que mostra mais um acerto do partido, né, um partido que claramente, né, em toda a sua trajetória aí, tem um acerto gigantesco na política, né, e principalmente nesses últimos anos aqui na luta contra o golpe. Né? Eu queria ressaltar que esses acertos, né, do PCO, do Partido da Causa Operária, não vem à toa. Né? A campanha pela liberdade do Lula, né, contra a prisão do Lula, contra o golpe, e agora pela presidência, né, do Lula como único candidato, né, a única liderança capaz de unificar toda a esquerda e todo o povo, né, na luta contra o golpe, na derrota do bolsonarismo, né, e da direita golpista, né, mais um acerto, né, enquanto muitos outros partidos, né, viram as costas para o companheiro, né, tentam inclusive, né, nas últimas semanas aí, desmerecer o companheiro, né, inclusive tirar créditos aí do Lula, né, querendo até expulsar o Lula do próprio PT, né, o partido que ele mesmo criou, ou formou, né. Então, os acertos do PCO, né, nesses 40 anos e 25 anos agora com a fundação, não vem do nada, né? Vem de uma trajetória política e vem principalmente de ser realmente um partido marxista, né? Ser realmente um partido que segue as tradições, né? Que segue a ciência, né, dos operários, a ciência da luta de classes, né? E o que mostra isso é por ser o único partido aí que não aposta nas eleições, né? Igual aconteceu nesses últimos meses aí, essa derrota violenta, né, da direita sobre a esquerda, né? Nós somos um partido que não aceitamos de forma nenhuma a conciliação de classes, né? E esse é o primeiro ponto do marxismo, né?
não tem como os operários ou os oprimidos, né, tentarem conquistar os seus direitos se apoiando na própria direita, né, ou na própria burocracia, né, da burguesia que contém o movimento operário, né, que contém os trabalhadores e nos colocam, né, de joelhos aí ao mercado, né, ao capitalismo, enfim, aos patrões. Então, queria ressaltar esse ponto, né? Somos um partido verdadeiramente marxista, né? E a questão da luta pelos direitos políticos do Lula e pela presidência do Lula é mais um acerto, né? Na contramão dos que dizem que o PCO é um puxadinho do PT, né? Ou dos que caluniam, dizendo que o PCO não é a favor do Lula porque já foi contra no passado, né? Isso aí são tudo trajetórias políticas, táticas políticas, né, para a gente conquistar, né, de uma maneira mais rápida e absoluta, né, um estado dos trabalhadores, né, um estado operário, né, e não viver aí na sombra aí de um estado burguês, né, na sombra dessa imprensa capitalista, enfim, viver no meio ou até aceitar o golpe de estado, né, igual parte da esquerda está aqui aceitando, né, inclusive apoiando candidatos da direita, como o Paes, no Rio, né, ou até como o Covas. Mais ou menos por aí. É isso. Então, é um partido verdadeiramente marxista, esse que é o ponto. Bem, e agradecer aqui, nós recebemos 2 super stickers, um da companheira Maria Ângela Biduc e outro do perfil Sou Eu, com um gatinho, uma ropozinha, desejando parabéns. Contribui então com esse super sticker, inclusive ele tem aí um valor muito bom para contribuir aqui com a nossa imprensa. E aí eu gostaria de destacar, né, o companheiro Diogo colocou aí a questão de ser um partido verdadeiramente revolucionário, que segue aí a ciência marxista, e destacar uma das atividades que o partido faz aí há mais de 20 anos também, que é a Universidade de Férias. É um período aí que os militantes do partido se dedicam a estudar o marxismo, as aulas ministradas aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta, e nesse ano que nós estamos lançando a 46ª Universidade de Férias, nós faremos um curso aí de um tema muito importante para discussão mesmo do marxismo, da luta da classe operária, que é sobre o stalinismo. Nós vimos aí nesse último período, inclusive, levantarem aí, né, a questão do stalinismo, muitos usando isso até mesmo para atacar o nosso partido, aí, nós somos trotskistas, né, seguimos aí a continuação da ciência marxista a partir da teoria de Trotsky. E esse curso será de 2 meses, com 2 aulas por semana, nos meses de janeiro e fevereiro, e abordará aí inúmeros temas sobre o stalinismo, né, inúmeros períodos. Será um curso muito bom, com certeza aí um dos mais completos já fornecido pela esquerda. E como contribuição para o curso está sendo cobrado um valor de R$ 100, que assim é um valor de fato simbólico, só para algumas coisas da manutenção do curso mesmo, alguns custos, porque a riqueza da exposição do companheiro Rui Costa Pimenta, que é esse militante que contribuiu com a fundação do PT, com a fundação do Partido Causa Operária, um militante que não tem só o conhecimento da teoria marxista, mas a sua prática, né? De fato, aí, 40 anos na vida política. Então, além de ele ser um excelente expositor, né? Todo mundo sempre destaca aí o como é simples, né? O quanto é simples entender o que o marxismo, a partir da explicação do Rui. Além dessa qualidade da exposição dele, também aí tem nós teremos o privilégio de acompanhar essas aulas a partir de um militante de 40 anos de experiência no movimento operário de fato. Então, nós lançaremos uma plataforma onde os companheiros poderão fazer a inscrição. Então, continuem acompanhando aqui a Causa Operária TV, o Diário Causa Operária, que
divulgará aí essa plataforma onde os companheiros vão poder fazer a inscrição e será também a mesma plataforma onde vocês acessarão os materiais de estudo do curso. Bem, acho que passo aí também para os companheiros a destacar a questão do curso, né? E também já despedir que estamos chegando no horário do término da reunião de pauta de hoje. Deu uma travadinha aqui. Bem, como a gente falou, salientar a importância desse curso. Primeiro porque o curso sobre o stalinismo, ele permite a gente entender todo o processo histórico aí das lutas operárias no século XX, né? Quer dizer, a gente primeiro a Revolução Russa e tudo mais, e depois o golpe de Estado da burocracia ali dentro do governo operário na União Soviética. Eu acho que é importante destacar isso também porque essa situação ela vai acarretar numa influência internacional da política stalinista, né? Quer dizer, finalmente o stalinismo ele passou a dominar a Terceira Internacional, que influenciava todos os partidos comunistas do mundo inteiro. Então a sua política confusionista, zigue-zagueante, ela inclusive, se a gente for olhar muito de perto, ela determinou que o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, o PCB, ele se tornasse um partido muito confuso, né? Quer dizer, apesar de ser um grande partido, exatamente pela situação histórica ser muito favorável para isso, a gente vê aí que ele não realizou as principais lutas do momento. Por exemplo, a luta contra a ditadura, que era a luta contra o golpe da ditadura militar. Quer dizer, nessa situação a gente vai entender por que o PCB não tinha uma política de combate à ditadura. A gente vai ver aí também uma série de outros exemplos históricos que vão mostrar que, na verdade, o stalinismo ele foi o grande colecionador aí de derrotas para o movimento operário. Eu acho que é essencial essa questão para a gente entender também a esquerda de hoje, por exemplo, toda a situação que a gente vive hoje em dia, e mostrar que, de fato, o stalinismo está, em grande medida, associado aí com o refluxo da classe operária, né, está associado com o ascenso aí dos fascismos em vários países, exatamente pela sua coalizão aí com o imperialismo na luta contra, na verdade, no boicote aí às revoluções nesses países. E no sentido oposto, a gente também vê que isso daí é um ensinamento que mostra o que não fazer na situação atual. Isso é o entendimento dessa situação, inclusive, que foi muito bem analisado pelo Trotsky, enquanto ele ainda estava vivo, né, que finalmente ele também foi assassinado pelo stalinismo, permite que a gente tenha uma posição muito mais clara na situação do golpe de Estado atual e tudo mais. Então, bem, eu já vou me despedir e convido todos a se inscreverem nesse curso, que também aí é uma campanha financeira do nosso partido para ajudar a sustentar as próximas atividades de luta. Pois é, exatamente. O stalinismo aí, como a companheira disse, né, foi um colecionador de derrotas, né, e é justamente isso que estão planejando para esse momento, né? No momento da luta contra o golpe, o stalinismo ressurge, né? E é exatamente essa discussão que a gente tem que fazer, né? Se o stalinismo colecionou derrotas no passado, né? Obviamente que ele está sendo revivido aí, né? Reacendido para colecionar derrotas aqui no presente, né? Inclusive durante a luta contra o golpe, né? Então, é muito importante a gente discutir o stalinismo nesse momento, né, em que ele está em alta aí, inclusive pela esquerda pequeno-burguesa, né, e também acompanhar diretamente pelo companheiro Rui, né, que muito provavelmente seja o maior analista político aí vivo hoje no país e até no mundo, né, e aproveitar os materiais aí da escola marxista, da Universidade Marxista, né, que como já mostra aí na trajetória, são materiais aí
que não se encontra aí na internet tão facilmente, né? São um compêndio de materiais que são exclusivos, né? Então, aproveitar que esse valor da inscrição é um valor totalmente simbólico, né? Visto que não se encontra os materiais aí tão facilmente na qualidade. Então, eu mesmo já estou inscrito, né? E vamos todos inscrever e divulgar aí mais amplamente para a gente combater o stalinismo e conhecer, né, um pouco mais, né, da trajetória do socialismo no mundo. Deixo também uma boa semana a todos, né, e agradeço de novo a participação aqui com as companheiras. É isso aí. Bom, muito obrigada aos companheiros que participaram aqui do chat também. O companheiro Luiz Faria pergunta, né, se o material será disponibilizado para o curso em PDF, quantas páginas. Ainda nós não temos essa informação, mas garanto para o companheiro que será aí muitas páginas de material para estudo, porque também tem uma equipe dentro do partido destacada para aí ajudar na questão da pesquisa, de materiais para estudo, junto com o companheiro Rui Costa Pimenta. E, bem, os companheiros participaram aqui, muito obrigada, e continue acompanhando a Causa Operária TV. Terminando aqui o Reunião de Pauta, começa Universidade Marxista, que é um programa aí de curso de teoria marxista também. E hoje, terça-feira, temos a análise política do companheiro Rui lá no 247, com retransmissão aqui na COTV. Então, acompanhe aqui na COTV para você continuar aí contribuindo com superchats em comemoração à legalização do Partido da Causa Operária. Bem, agradeço a companheira Marília, o companheiro Diogo, me despeço aí de todo mundo, muito obrigada, tenha um bom dia.